Caros alunos, caras alunas, daremos a partir de agora continuidade ao estudo do romantismo, especialmente os autores e obras da prosa romântica no Brasil, os escritores de romances. Nós já vimos que o romance no Brasil iniciou principalmente pela publicação através de folhetins, que eram romances publicados em jornais, capítulo a capítulo, a cada edição de jornal. E os romances no Brasil diversificaram-se em 4 tipos, principalmente, durante o período romântico: o romance urbano, o romance histórico, o romance regionalista e o romance indianista. Hoje, destacaremos o romance regionalista, que é o romance que tem como pano de fundo o ambiente rural, o ambiente regional, que registra a paisagem e os costumes do interior do Brasil. Os principais escritores regionalistas da literatura brasileira, durante o período do romantismo, foram os escritores José de Alencar, Bernardo Guimarães, Franklin Távora e o escritor Visconde Tuné, ou Visconde Taunay. José de Alencar é o principal autor da prosa romântica e nós já vimos as obras regionalistas do escritor José de Alencar. Foram principalmente 3 os romances regionalistas escritos por Alencar: o romance O Sertanejo, a história de um vaqueiro que vive uma história de amor platônico lá no sertão do Ceará, o romance O Gaúcho, que retrata os pampas do Rio Grande do Sul, e o romance O Tronco do Ipê, cuja narrativa se desenvolve nas fazendas de café do interior, na região do interior de São Paulo, nas proximidades da divisa com o interior do Rio de Janeiro. Portanto, aí estão os romances regionalistas do José de Alencar já vistos. Vamos então ver os outros escritores regionalistas. Começando pelo escritor Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães é considerado o criador do romance sertanejo e regional na literatura brasileira. Foi um dos primeiros escritores brasileiros a escrever narrativas que têm como cenário a paisagem rural, a paisagem interiorana. O principal marco ou característica do escritor Bernardo Guimarães é a escritura de narrativas que se caracterizam como dramalhões românticos. O que são dramalhões românticos? São romances recheados de sofrimento, dor, tragédia, que se desenvolvem ao longo da narrativa. E essas tragédias românticas, esses conflitos, essa dor, esse sofrimento do herói romântico, com muitas peripécias, com muitas reviravoltas, normalmente tem um final feliz no romantismo. Quando esse final feliz não é possível, o romance se desfaz com uma tragédia, normalmente com a morte de um amante, dos 2 amantes. E é isso que acontece frequentemente nas narrativas do escritor Bernardo Guimarães. Muito amor, muito sofrimento, muita dor. Nos romances do Bernardo Guimarães, os personagens normalmente estão caracterizados em 2 grandes grupos. De um lado, que é o lado do herói e da heroína romântica, do par romântico, do par amoroso, que centraliza que a narrativa são os personagens bons, muito bem caracterizados, com honestidade, correção de conduta, braveza, valentia, coragem, beleza. São os personagens idealizados. Do outro lado estão os personagens do mal, normalmente muito bem caracterizados pela maldade, pela crueldade, pela desonestidade, e muitas vezes essa própria caracterização do mal vem acompanhada de traços físicos associados à feiura. É assim que o Bernardo Guimarães constrói suas narrativas. Quem é bom do começo ao fim do romance, quem é mal do começo ao fim do romance. Há também, nos romances do Bernardo Guimarães, uma tentativa de crítica social, de questionamento de problemas da sociedade da época em que o romance foi escrito. As principais obras
do Bernardo Guimarães são o Romance do Seminarista, o Romance A Escrava Isaura, o Ermitão do Muquem e o Garimpeiro. Os dois primeiros, o Seminarista e a Escrava Isaura, são os principais romances do escritor Bernardo Guimarães. A Escrava Isaura tem uma ambientação rural. A maioria dos episódios narrativos tem como cenário uma fazenda de café lá no Vale do Paraíba. Aqui eu trouxe imagens de adaptações televisivas que foram feitas do romance A Escrava Isaura. A primeira adaptação aqui com a Lucélia Santos vivendo a personagem central, a personagem Isaura, a Escrava Isaura, que foi feita pela Rede Globo de Televisão e foi ao ar no ano de 1976. Aqui está uma cena com a Lucélia Santos vivendo a Escrava Isaura e o ator Rubem Falco vivendo o personagem Leôncio. Mais recentemente, a TV Record, no ano 2004, fez uma readaptação desse romance e levou ao ar, tendo outros atores realizando a interpretação da Escrava Isaura e do personagem Leôncio, que é o vilão da narrativa. A Escrava Isaura relata a luta de uma bela escrava mestiça, a personagem central, Isaura, que é filha de um pai branco e uma mãe negra. Portanto, uma mestiça em busca da liberdade em pleno regime escravocrata. O fato de ela ter mãe escrava faz com que ela, já no seu nascimento, seja considerada uma escrava. A temática central do romance gira, portanto, em torno do grave problema social e humano, que é a questão da escravidão negra no Brasil. Mas, como se trata de um romance romântico, o romance faz um paralelo. De um lado, nós temos o drama de uma escrava em busca de sua liberdade, e de um outro lado, a bela história de amor vivida entre Isaura e Álvaro, que se torna, no desfecho do romance, o seu libertador. Ele compra a propriedade de Isaura, que deixa de ser propriedade, e conquista a sua alforria, conquista a sua liberdade. De forma que a temática da escravidão, a questão da abolição do negro, a liberdade do negro escravo, corre em paralelo com uma história de amor, que é um tema fundamental do romantismo. Portanto, o romance A Escrava Isaura revela a coragem do autor Bernardo Guimarães de tocar num tema polêmico, a questão da abolição. Até então, muito pouco abordado na literatura brasileira, exceto na poesia de Castro Alves. Não havia uma literatura voltada para essa questão negra, a questão da escravidão. Então, em 1975, o Bernardo Guimarães publica esse romance. É bom lembrar que em 1975, 13 anos antes da Lei Áurea, 13 anos antes da abolição da escravatura, o Bernardo Guimarães escreve o romance A Escrava Isaura para discutir a liberdade do escravo. A liberdade passa a ser o grande tema desse romance, assim como foi o grande tema na obra do Castro Alves, a defesa do fim da escravidão. Um romance, portanto, abolicionista, um romance em favor do fim da abolição da escravidão. Há um problema no romance que tem sido, inclusive, objeto de crítica por parte de alguns estudiosos da literatura. A personagem Isaura, como vocês podem ver, nas duas adaptações, tanto na adaptação da TV Globo, como na adaptação da TV Record, mais recente, ela é branca. Porque ela era escrava, mas como o pai dela era um homem branco, ela é uma escrava que nasce com a pele branca. Então veja, é bom lembrar que, por causa disso, o Bernardo Guimarães recebe muitas críticas, porque dizem que ele escreve um romance contra a escravidão,
Um romance que tem como personagem central uma escrava, mas é uma escrava de pele branca, o que criticam como sendo falta de coragem do Bernardo Guimarães de colocar uma heroína negra. É bom lembrar que o Bernardo Guimarães escreveu um romance e se dirigia a uma sociedade branca, já que o romance foi publicado em 1800, é bom lembrar, né? O livro foi publicado em 1875, corrigindo, 1875, 13 anos antes da abolição da escravatura, que ocorreu em 1881. Portanto, 1875, ano de publicação do romance, ainda vigorava no Brasil a escravidão e a população negra era, em quase sua totalidade, composta por analfabetos. Então, o romance que o Bernardo Guimarães escreve, ele escreve para alcançar essencialmente o público branco. Então, para chamar a atenção para o infortúnio de uma escrava e para que as leitoras, principalmente as leitoras femininas, se identificassem com o drama dessa escrava e pudessem se identificar com ela, o Bernardo Guimarães apresenta essa escrava como sendo uma mameluca, filha de pai branco e de mãe negra, mas de pele branca. O escritor sabia que não havia espaço na sociedade brasileira do século XIX para uma heroína negra. Então, ele faz essa concessão, sabendo da resistência que o público leitor teria à construção de uma heroína negra. Ele cria uma escrava, mas uma escrava mameluca, filha de branco com negro e de pele branca. As críticas várias que existem no romance por a escrava ser branca, a acusação de que Bernardo Guimarães não teve coragem de apresentar a Isaura como uma escrava negra, mas esse foi o caminho de mediação que o escritor Bernardo Guimarães encontrou para romper a resistência do público contra uma possível heroína negra. Foi o caminho que o escritor encontrou para defender a abolição, para defender o fim da escravidão em uma sociedade que ainda era escravocrata. Portanto, a crítica que se fizer tem que ser uma crítica feita contextualizando-se as razões por que o Bernardo Guimarães constrói essa escrava com a pele branca. É claro que, olhando com o olhar de hoje, o ideal seria o Bernardo Guimarães ter construído essa personagem com a pele negra, como ocorre, por exemplo, com a obra Chica da Silva, que já é uma obra do século XX, que mostra a Chica da Silva, uma personagem revolucionária, porque é uma personagem negra que causa uma revolução na Minas Gerais na época da mineração. O romance A Escrava Isaura, portanto, é um romance que faz essa tentativa de crítica social que acaba sendo minimizada pela questão da pele negra da escrava. Há também nesse romance a idealização própria do romantismo, uma vez que a escrava alcança a liberdade ao final do romance ao ter a sua propriedade comprada por Álvaro, o rapaz que se apaixona por Isaura, e a ação do amor de Álvaro resgata a liberdade de Isaura. Ele não só lhe concede a alforria, a liberdade, ela passa a ser uma mulher livre, como também Álvaro, no final do romance, entrega o seu coração plenamente a Isaura e eles passam a ser felizes para sempre. Aqui tem um trecho que eu deixo para vocês consultarem depois do romance A Escrava Isaura para a leitura posterior. Além de A Escrava Isaura, o Bernardo Guimarães escreveu o romance O Seminarista. O romance realiza uma descrição da exuberância da paisagem e da riqueza cultural do interior de Minas Gerais. O romance conta a história de Eugênio, um rapaz rico que ama uma moça pobre, chamada de Margarida. É a história de um amor de infância, porque ele se conhece na infância em meio ao ambiente campestre, ao ambiente rural, o ambiente da roça no interior de Minas Gerais.
o amor puro e inocente dos dois jovens é representado em meio a longas e exageradas descrições idealizadas da paisagem exuberante, a paisagem da natureza do interior de Minas Gerais. No meio desse ambiente natural, representativo da exuberância da natureza brasileira, os costumes e tradições do povo interiorano são destacados. A riqueza cultural do interior do Brasil, com menção a crendices, comportamentos populares de cunho folclórico, como, por exemplo, a arte de enfeitiçar cobras, a mula sem cabeças, as festas populares, chamadas como mutirões, que existe até os dias de hoje no interior de Minas Gerais. O Cenarista é um romance trágico, porque o amor de Eugênio e Margarida é impedido de se realizar pela intervenção do pai do rapaz. Para impedir o casamento de Eugênio com Margarida, o pai de Eugênio obriga o rapaz a ir para o seminário, fazer voto de celibato e se tornar padre. Os conflitos, portanto, entre amor e celibato acompanham toda essa trajetória e toda a passagem do personagem Eugênio durante os estudos no seminário. Esse conflito entre as obrigações de ser padre por determinação do pai e o amor que ele sente por Margarida são apresentados na narrativa por meio de dramas, sofrimentos, dor, idas e vindas, a forma trágica como se representa esse drama amoroso de Margarida e Eugênio, que termina com a tragédia da morte dos amantes ao final da narrativa. Nessa obra, Bernardo Guimarães faz um típico romance de tese, querendo provar o erro do celibato religioso. Bernardo Guimarães, além da crítica ao celibato, ele também realiza uma forte crítica à educação que era fornecida dentro dos seminários, o que, na opinião do escritor, muito mais embrutecia os jovens do que propriamente formava homens para viverem em sociedade. Esse romance foi publicado no ano de 1972, no ano de 1872, no século XIX, e o escritor Bernardo Guimarães se aproveitou da polêmica relativa ao fato histórico da questão religiosa, aquele conflito que ocorreu entre a Igreja Católica e a maçonaria no ano anterior, no ano de 1871. A obra questiona, sobretudo, o patriarcalismo e o autoritarismo familiar, que não permite ao jovem escolher o seu próprio caminho na vida, o seu próprio destino. A obra trata das diferenças sociais e preconceitos morais que impedem a realização amorosa, bem ao gosto do romantismo. Eugênio e Margarida são vítimas da arrogância e dos preconceitos de uma época que os faz viver tão tragicamente. Na impossibilidade de realização do amor, no final do romance, a personagem Margarida acaba adoecendo e morrendo, e Eugênio chega na igreja para celebrar a missa e é surpreendido com o caixão de Margarida que adentra o ambiente do templo. Ao ver o caixão de Margarida, que morreu doente pela impossibilidade de realização amorosa, ele, ao ver o corpo morto de sua amada, da mulher a quem amava, ele entra num processo de loucura, ele enlouquece. Então, um final trágico, com a morte da mulher amada, com a loucura do homem que amava essa mulher, uma tragédia, um drama típico dos romances românticos, que lembra a tragédia de Romeu e Julieta, obra do escritor inglês William Shakespeare. Os personagens centrais estão aí. Essa é uma obra representativa, bastante representativa do romantismo brasileiro. Além do Bernardo Guimarães, nós temos no romantismo brasileiro, escrevendo romances regionais, romances rurais, romances da roça, romances do interior, o escritor Franklin Távora. Franklin Távora
vai aparecer no cenário da literatura regionalista do romantismo como sendo o criador da literatura do Norte, porque foi o primeiro escritor a defender a criação de obras literárias que, de fato, representassem com verdade a forma de viver, as relações, a paisagem, a vida do Nordeste, tal como ela é. O Franklin Távora faz uma crítica ferrenha ao José de Alencar, porque ele diz que o José de Alencar, nos romances regionais, principalmente no romance sertanejo, ele cria uma caricatura do sertanejo. O sertanejo do Alencar não corresponde à realidade do sertanejo nordestino, da cultura e dos valores do Nordeste. Então, com apoio de outros escritores românticos, ele argumenta que os romances de Alencar não eram capazes de imprimir um caráter verdadeiramente nacional à literatura brasileira. Para ele, havia a necessidade da escritura de romances que, de fato, representassem a riqueza e os valores da nossa cultura. O Franklin Távora, acreditava que havia grandes distinções entre a literatura do Norte, a literatura, o que ele chama de Norte, na verdade não é só Norte, é a literatura feita de Belém até a Bahia. Ele defendia que essa literatura do Norte explorasse essas diferenças, de forma que os livros fizessem uma reconstituição mais verossímil da realidade social e cultural do ambiente nordestino. E para isso, o Franklin Távora vai representar nos seus romances um aspecto típico do Nordeste, que é o banditismo e o cangaço no sertão nordestino. Banditismo e cangaço que existe no Nordeste desde os anos dos 1700 e 1800 e que se tornou notável, se tornou notório com a figura de Lampião. Mas veja que Lampião é da década de 1920 e de 1930, já no século XX. O romance O Cabeleira, do Franklin Távora, é um romance de 1875, portanto, é anterior a Lampião, a história do cangaço, antes mesmo do banditismo e o cangaço se tornar conhecido nacionalmente através da figura do maior de todos os cangaceiros, Lampião. No caso do Franklin Távora, ele escreve o romance O Cabeleira, que é a história do cangaceiro Cabeleira, que se tornou famoso no sertão de Pernambuco. A obra O Cabeleira, aqui está a capa do livro Cabeleira, com o cangaceiro Cabeleira, traz a problemática do cangaço através do bandido José Gomes, cujo apelido, inclusive, dá título à obra. José Gomes, na forma como o romance se constrói, aponta que o cangaço e o banditismo, o surgimento de homens que pegam em armas e se tornam marginais, se tornam à margem da lei, é produto de 3 fatores. Primeiro, produto do meio social, a pobreza, a miséria, as condições sociais precárias e miseráveis, que desencadeiam no homem a revolta e o descontentamento, a questão ambiental, a questão da seca, do ambiente áspero, ríspido, seco, duro e hostil, e a questão familiar, a educação familiar recebida dos pais do pai e da mãe pode contribuir para desenvolver no indivíduo esse instinto violento. No romance, parte da brutalidade e da violência de José Gomes é decorrente da educação errada e desorientada que ele recebe do pai. O pai dele, Joaquim Gomes, era um pistoleiro, um matador, e vai criar o filho com essa concepção. Daí a ideia de que filho de peixe, peixinho é, a ideia de que homem é produto do meio. É interessante notar que essa questão de que homem é produto do meio vai ser desenvolvida muito mais adiante, vai ser desenvolvida principalmente pelos escritores do realismo
e do naturalismo. Mas o escritor Franklin Távora já antecipa esse traço realista no romance. Eu trouxe aqui um trecho do romance para vocês entenderem como essa questão da educação familiar, a questão da herança genética recebida dos pais e manifesta através da educação, imprime o caráter e a personalidade do indivíduo. Olha esse trecho aqui em que o pai do Cabeleira, o pai do José Gomes, o Joaquim Gomes, instruindo o filho, veja o que é que ele diz para o filho. Sabes para que fim te dou este ferro, José? É para não sofreres desaforo de ninguém, seja menino ou menina, homem ou mulher, velho ou moço, branco ou preto, o que te ofender. Se alguma vez entrares em casa, como entraste hoje, apanhando, chorando, ouve bem o que eu estou te dizendo. Dou-te uma surra de tirar a pele e o cabelo, e corto-te uma orelha para ficares assinalado. Toma o ferro. Veja que nesse trecho aqui do Cabeleira, a educação que o pai de José Gomes dá para o filho. O filho chega em casa, brigou na rua, chegou em casa chorando. Olha o que é que o pai diz para o filho. Te dou esse ferro. É para você não sofrer desaforo de ninguém. Seja menino, menina, homem ou mulher, velho ou moço, branco ou preto, quem te ofender. Se alguma vez você entrar aqui chorando, eu vou te dar a sua, vou tirar a tua pele, arrancar o teu cabelo, cortar a tua orelha. Tome o ferro. Em outras palavras, saia para a rua, não volte para casa mais chorando. Veja que esse trecho aqui representa bem a educação de violência transmitida de pai para filho no ambiente do Nordeste. O pai educando o filho para não trazer desaforo para casa. E se for preciso, ele dá um ferro para reagir com violência à violência recebida. Veja, nesse contexto familiar, que é reforçado pelo ambiente áspero, ríspido, seco, duro, e no contexto de um meio social de desigualdade e de injustiça social, que se desenvolvem os bandidos e os cangaceiros do Nordeste. Essa é a tese defendida por Franklin Távora no romance O Cabeleira. Entretanto, como se trata de um romance romântico, o desfecho do romance é um desfecho que abre mão dessa visão ríspida, dura e realista, porque o cangaceiro José Luiz, depois de suas andanças no mundo do cangaço, da violência e do crime, ele reencontra Luizinha, um antigo amor de infância, uma menina que na época em que eram meninos viveram uma experiência de amor, um amor de criança, um amor infantil. Ao reencontrar Luizinha e reviver aquele amor da infância que agora ressurge e renasce cheio de vigor, o amor de Luizinha amolece, quebranta o coração rude, bárbaro e cruel do Cabeleira. Ele é transformado, ele é regenerado pela ação do amor. E depois de viver essa experiência amorosa com Luizinha, ele vive o dissabor da morte. Luizinha adoece, morre, e ele, então, transformado e regenerado, se entrega à polícia para cumprir suas penas. Veja que é um final tipicamente romântico, com a ocorrência de morte que separa os amantes e com a regeneração da corrupção, do banditismo, pela ação do amor. Além do Franklin Távora e do Bernardo Guimarães, nós temos também, escrevendo romances regionais, escrevendo romances da roça, romance do interior, o escritor Visconde Tunei. Agora, o ambiente retratado pelo Bernardo Guimarães não é mais o ambiente nordestino, como faz o Franklin Távora, não é o sertão de Minas Gerais, não é o interior de Goiás, como faz Bernardo Guimarães, agora é o Mato Grosso. Paisagens e costumes do sertão mato-grossense vão ocupar os romances do escritor Visconde Tunei. Em suas obras, repete-se a fórmula simples do romance folhetim. O herói nobre, o patife, a heroína apaixonada enfrentam diversos conflitos até esses conflitos serem resolvidos ao final
com a reconciliação amorosa ou com a morte pela impossibilidade de realização desse amor. Os romances de Visconde Tunney realizam também uma mescla de romantismo com traços naturalistas. A rudeza, a dureza do ambiente e da paisagem natural do Mato Grosso vai ser destacada nesse romance Visconde Tunney, e a vinculação da dureza da paisagem, da dureza do ambiente, com a dureza do temperamento, com comportamentos e atitudes grosseiras. Veja, a associação entre o comportamento do indivíduo e o meio em que ele vive é um traço naturalista que será adotado mais adiante por escritores, principalmente como Alves de Azevedo, e que o Visconde de Tunney já antecipa, principalmente no seu romance Inocência, que é a sua grande obra. Inocência, aqui está a capa do livro, é o grande romance do escritor Visconde Tunney. No romance Inocência, o escritor Visconde Tunney nos traz uma tragédia de amor e morte que ocorre e se desenvolve no sertão do Mato Grosso. É a história de Cirino, um médico da cidade que vai para o sertão do Mato Grosso e, ao chegar no ambiente do sertão, ele é hospedado na casa do senhor Pereira, que é o pai de Inocência. Cirino, de imediato, se apaixona por Inocência, Inocência se apaixona por Cirino, mas há um problema, há um obstáculo. É que o senhor Pereira já havia prometido Inocência em casamento a Manecão. O drama se estabelece e esse drama tem um desfecho bastante trágico, porque no final do romance, o Cirino tenta uma estratégia para convencer o seu Pereira a abrir mão da promessa que fez a Manecão e lhe dar Inocência em casamento. Para ganhar tempo, ele se ausenta da fazenda, da região onde vive o senhor Pereira e Inocência. Nesse intervalo que ele se ausenta, o Manecão aparece na casa do senhor Pereira para concretizar o casamento. Quando o Manecão e o senhor Pereira falam com Inocência para acertar a data do casamento, a crise se estabelece, Inocência chora, lamenta, pede ao pai de todas as formas para que o casamento não se realize. Manecão toma conhecimento da razão porque Inocência está resistindo e sem querer casar com ele, procura Cirino e assassina Cirino, dá um tiro no peito de Cirino. Inocência, ao saber que Cirino foi assassinado por Manecão, e não tendo para ela outra saída senão casar-se com Manecão, ela entra num processo intenso de adoecimento e acaba morrendo. É uma tragédia de amor e morte. Cirino morre assassinado por Manecão por amar Inocência. Inocência morre porque adoece. Adoece de amor por Cirino, o grande amor de sua vida, estar morto. Veja que é uma típica tragédia de amor e morte. Mais uma vez, nós temos aí a história de Romeu e Julieta sendo repetida. Romeu e Julieta, personagem de William Shakespeare, escritor da literatura inglesa, que morrem diante do impedimento de realização do amor. Aqui também, Cirino e Inocência morrem em razão do impedimento, em razão da impossibilidade da realização amorosa. O destaque desse romance é que o escritor Bernardo Guimarães é muito hábil na apropriação da linguagem regional do interior do Mato Grosso. Palavras e expressões típicas
do ambiente rural, do ambiente da roça, do ambiente interiorano, são incorporados na escritura do romance e incorporados, inclusive, com muita propriedade para a caracterização das personagens. As personagens, pouco a pouco, vão sendo conhecidas, principalmente pelo vocabulário, pelas palavras e expressões das quais fazem uso ao longo do romance. Outro elemento importante do Franklin Távora nesse romance é o uso da técnica do corte, a interrupção da ação na cena descrita para criar o suspense. A técnica do corte, portanto, consiste na interrupção da ação, geralmente em um momento de grande suspense, no final do capítulo, para prender a atenção do leitor e levá-lo a esperar ansiosamente o capítulo seguinte. Veja que é uma técnica que foi muito bem utilizada por Visconde Tuné, do Romance de Inocência, e que é utilizada hoje, principalmente nas novelas, nas séries, nas modernas séries da televisão contemporânea. O romance Inocência, ele é um romance que, sobretudo, coloca em choque os valores do mundo da cidade e o mundo do sertão. O envolvimento entre Inocência e Cirino, a história de amor de Inocência e Cirino, é pretexto de que se vale o Visconde Tuné para apresentar aos leitores da corte um mundo até então desconhecido, o mundo do sertão, um mundo escondido no interior do Brasil, lá nos recantos do Mato Grosso. Ele retrata os moradores do campo, apegados aos seus valores, aos seus costumes, e que se expressam de um modo sincero e verdadeiro, com a linguagem marcada por expressões características da região em que vivem. Por meio do Sr. Pereira, o pai de Inocência, o escritor aborda vários comportamentos característicos dos ambientes do Brasil rural, como, por exemplo, a hospitalidade em relação a forasteiros e viajantes. O Sr. Pereira hospeda Cirino, o Sr. Pereira hospeda o botânico, o naturalista Meyer, que faz pesquisas naturais em busca de espécies típicas da região. É um alemão que está à procura dessas espécies para levar para a Europa. E o Sr. Pereira hospeda, assim como hospedou o médico Cirino, hospeda o Meyer em sua casa. Então, essa hospitalidade, essa capacidade de receber gente, até mesmo estrangeiros e viajantes, aparece na narrativa. Só que essa hospedagem acaba entrando em choque, porque o Cirino, esse homem de fora, esse médico da cidade, vai colocar os valores, principalmente o direito do pai de escolher o marido com quem sua filha há de se casar, esse valor, essa lei do interior do Sr. Pereira é quebrada por esse rapaz, por esse jovem que chega da cidade, que chega da capital. O casamento acordado entre famílias é questionado pelos valores da cidade trazidos por Cirino e também pelo alemão, o sopro de modernidade trazido pelo alemão Meyer. O romance também coloca nesse choque entre os valores da cidade e os valores do sertão o medo, a suspeição, a desconfiança que o homem da roça, o homem do interior tem com as pessoas letradas, com as pessoas estudadas. A escolarização vista como uma ameaça para a educação que é dada pelo homem da roça, principalmente para a sua família, para a sua mulher. E também os valores associados à vingança, à honra, que são questionados por esses valores da cidade, por esse mundo da cidade, trazido por esses personagens representados por Cirino e por Maia. Portanto, é um romance que já coloca em xeque, que já coloca em choque o Brasil arcaico com seus valores e o Brasil moderno, o Brasil da cidade, o Brasil da urbanidade. É isso. Aí nós temos então uma síntese do que foi o romance regional no romantismo brasileiro, fechando assim o ciclo de obras escritas em prosa
na literatura brasileira durante o período romântico e encerrando aqui o estudo do romantismo brasileiro. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.